quero mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Sucatinga e de Beberibe, no litoral cearense. Eles que também estão começando a acompanhar o nosso conteúdo aqui. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou Alan Robson e agradeço a Deus pela sua presença, porque juntos nós podemos estudar a lição da Escola Sabatina. Que bom ter a sua companhia. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro. Estamos estudando a lição 6, que tem como tema o amor de Deus pela justiça. O verso para memorizar está em Jeremias capítulo 9, verso 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar para iniciar a nossa leitura. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de toda a sabedoria, onipresente, onisciente, onipotente, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Faz o melhor de Ti em nós. Nos ensina, Pai, nos ajuda a compreender essa verdade, que o Senhor é um Deus que se arrepende, mas nos esclarece essa afirmação. É em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é uma pergunta. Um Deus que se arrepende? Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Qual é a conclusão sobre os textos que declaram que Deus muda de ideia ou que se arrepende? Para isso, vamos ler então Êxodo capítulo 32, verso 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Observe que também em Jeremias capítulo 18, versos 10 ao 14, eu vou ler apenas o verso 10, que afirma a mesma coisa. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. A lição declara que Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Agora vamos ler Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Vejamos também 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. E agora vem a seguinte pergunta: em que sentido Deus não muda? A lição diz que a Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia, e que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a verdade de que ele não muda de ideia nem se arrepende como os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso.
Agora vá até os comentários e deixe a sua opinião. Quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? O que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus, visto que ele se envolve em relacionamentos autênticos e de troca genuína que causam impacto nele? Eu quero aproveitar para que antes do comentário de Ellen White, você possa ir até lá nos comentários do nosso conteúdo, deixar o seu bom dia ali e também dar uma curtida no nosso vídeo. Isso nos ajuda muito. Agora sim, vamos aos comentários de Ellen White. As palavras do Senhor foram: deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Êxodo capítulo 32, verso 10. Se Deus tinha decidido destruir Israel, quem poderia interceder em seu favor? Quantos teriam deixado os pecadores entregues à sua sorte? No entanto, Moisés via sinais de esperança onde apenas apareciam desânimo e ira. Compreendeu que as palavras de Deus, deixe-me, não proibiam, mas, pelo contrário, encorajavam a intercessão, implicando que nada, exceto as orações de Moisés, poderia salvar Israel, e que, dessa forma, Deus pouparia seu povo. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Deus tinha dado a entender que havia desistido de seu povo. As nações vizinhas estavam observando para ver o que o Deus de Israel faria por seu povo. Se fosse então destruído, seus inimigos triunfariam e Deus seria desonrado. O Senhor ouviu suas súplicas, as de Moisés, e atendeu sua abnegada oração. Patriarcas e Profetas, páginas 269 e 270. Deus requer que confessemos nossos pecados e perante Ele humilhemos o coração. Devemos, porém, ao mesmo tempo ter confiança nele como um terno Pai que não abandona aqueles que nele põem a confiança. Deus não desiste de nós por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender seu espírito, mas quando nos arrependemos e vamos a Ele com o coração contrito, Ele não vira as costas para nós. Há empecilhos a serem removidos. Tem-se nutrido sentimentos errados e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados. Tem de haver mais profunda obra da graça no coração. Aqueles que se sentem fracos e desanimados podem se tornar pessoas fortes em Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Devem, porém, trabalhar de um ponto de vista elevado. Não devem ser influenciados por quaisquer motivos egoístas. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 296. Deus sempre tem advertido os seres humanos quanto aos juízos futuros. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para o seu tempo e agiram segundo essa fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim. Gênesis capítulo 7, verso 1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló e a sua família foi enviada a mensagem: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Gênesis capítulo 19, verso 14. Jó se colocou sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo foram avisados quanto à destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente e que fugiram da cidade escaparam da destruição. De modo semelhante, hoje somos avisados sobre a segunda vinda de Cristo e a destruição que virá sobre o mundo. Aqueles que ouvirem a advertência serão salvos.
O Desejado de Todas as Nações, página 508 e 509. Recado dado, aguardo você amanhã para prosseguirmos nos estudos. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.